Torcer pelo Vasco da Gama não é apenas uma paixão, é um estilo de vida. E para aguentar essa emoção do começo ao fim, seu corpo precisa estar preparado. E é aí que entra o Alegrevit, da DNS Vital. Um suplemento completo, ideal para combater o cansaço, fortalecer a imunidade e manter a disposição lá em cima. Com o Alegrevit, você tem energia de sobra para cantar, pular, vibrar e apoiar o gigante da colina do primeiro ao último minuto. Quer garantir o seu? Acesse agora a NIT Quantic e encontre o Alegrevit e toda a linha de produtos DNS Vital. Com qualidade, segurança e entrega rápida, você cuida da sua saúde com a mesma confiança que tem no seu time. Alegrevit e NIT Quantic, energia e saúde para quem torce como um verdadeiro vascaíno. Ligue 021 973010885, visite o site nitquantic.com.br ou então visite a loja em Niterói, Caraí, na rua Ator Paulo Gustavo, 426, sala 601. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. Fala, rapaziada, ligada aqui no Canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos aqui, ainda em Buenos Aires, para voltar para o Brasil, depois de mais uma derrota do Vasco na Copa Sul-Americana, uma vitória mesmo com a estreia do Fernando Diniz, e a gente traz aqui o Acorda Vascaínos. A gente estou no aeroporto, se entrar um áudio aí, pessoal falando, não tem jeito. Estou no aeroporto, mas quero gravar aqui esse Acorda Vascaíno para você ligado aqui no canal, e eu peço para você se inscrever aqui embaixo no Canal Ave Mais, deixar o like nesse vídeo e, claro, compartilhar com a sua rapaziada. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada para curtir aqui o Acorda Vascaíno de hoje, comigo, aqui direto de Buenos Aires, que fiz essa cobertura em que o Lanús venceu o Vasco por 1-0. Olha, primeiro agradecer a rapaziada da Absolute Sports, que fez um trabalho fantástico. Você procure lá Absolute Sports, procura no Instagram, você vai ter muita informação bacana para você curtir os jogos, não só do Vasco, de outros jogos que você queira ir fora do Brasil. A Absolute Sports vai te ajudar nisso, em traslado, em hotel, muito bacana o trabalho que eles fazem e a gente agradece demais essa parceria com o canal Atenção Vascaínos. Eu quero chegar aqui a falar nesse Acorda com a rapaziada que está ligado com a gente aqui, sobre Fernando Diniz, que fez a sua estreia ontem e olha, rapidamente ele teve praticamente um treino no Vasco, poucas horas já com o elenco do Vasco e já deu para perceber que ele conseguiu já implementar pelo menos o início de trabalho ali naquela questão dos jogadores mais próximos, do toque de bola, da saída mais trabalhada. O Vasco fez um primeiro tempo contra o Lanús muito bom, faltou um pouco mais de agressão lá na frente para poder agredir mais o adversário, buscar a vitória, buscar vencer o jogo, buscar fazer os gols, o que não aconteceu, mas mesmo assim fez um jogo bem tranquilo, bem organizado, tocando bem a bola, alguns jogadores falhando em algumas oportunidades, mas o Vasco acabou fazendo um bom primeiro tempo. Só que depois, quando começou o segundo tempo, baixou um pouco a intensidade do time e o Vasco acabou perdendo, tomando um gol por 1-0 e depois não conseguiu buscar o resultado, conseguiu tentar pelo menos empatar a partida. Uma pena, porque o trabalho já começa a dar frutos, já começa a aparecer o trabalho sendo feito pelo Fernando Diniz. O que a gente fica um pouco de pé atrás com o próprio treinador, porque na coletiva de imprensa ele veio ainda com o discurso de que o elenco é bom, que dá para melhorar, enfim, eu até acredito no trabalho do próprio Fernando Diniz, mas o Vasco precisa mesmo de reforços. Você vê que quando o Vasco faz as mudanças, o time cai bastante. O próprio Diego Monteiro, na narração do jogo de ontem, falou e deixou isso muito claro. O Vasco não faz nunca um bom segundo tempo. Normalmente começa bem, é competitivo, mas no segundo tempo acaba deixando a questão de saúde prevalecer e o Vasco acaba perdendo as partidas, infelizmente. E acho que por isso o Vasco precisa ter um elenco mais robusto, mais inteiro e principalmente com mais opções para o treinador, porque ele olha para o banco e ontem, por exemplo, colocou Matheus Carvalho e Alex Teixeira como meia, para ser o meia na saída do Felipe Coutinho. Não dá para o Alex Teixeira. O Alex Teixeira foi reserva do Vasco na Série B de 2022 e ser opção para o Vasco ainda em 2025. Uma pena que o Vasco precisa sim ao mercado, contratar jogadores para as características que tem o Fernando Diniz para poder fazer um bom trabalho e com certeza dar o seu recado e dar as suas características para o time. Dá para ver que ele vai conseguir melhorar o time, ainda é um início de trabalho. Acredito que para o jogo de sábado contra o Fortaleza, o Vasco já apresente outras situações. Pergunta
perguntei até ao próprio Fernando Diniz na coletiva de imprensa sobre a utilização da base, porque a gente vê na base do Vasco jogadores com características que o time profissional não tem. Jogadores, por exemplo, mais agudos, por exemplo, um reserva para o Verratti. O GB é um jogador que pode ser utilizado. O Zuccarello como meio-campista, ali no lugar do Felipe Coutinho, para arrumar as jogadas, pode ser um jogador nesse sentido. Eu falo muito, por exemplo, do Léo Jacó, que é um centroavante, mas que sabe jogar, por exemplo, nas duas pontas, principalmente pela direita. É um jogador canhoto, mas tem velocidade, tem força física e poderia ajudar o time profissional. Tem outros atletas como o Paulo Ricardo, o Paulinho, lateral direito. Então, assim, tem jogadores na base que ele pode buscar. O Elder, por exemplo, volante, um meia que tem força física, sabe sair com a bola. Para mim, seria muito melhor, por exemplo, que botar o Matheus Carvalho nos jogos. O Elder poderia ajudar bastante. Então, o Fernando Diniz vai ter a oportunidade de conhecer melhor o elenco nessa semana, já que vai poder trabalhar até o jogo de sábado. Dá uma olhada em relação à base, que a base do Vasco tem alguns jogadores que possam ajudar o trabalho do Fernando Diniz e, claro, visar a janela de meio de ano. O Vasco precisa contratar de 3 a 4 jogadores, principalmente para o setor ofensivo, trazer um volante também com melhor qualidade, um volante que, por exemplo, possa iniciar as jogadas, porque a gente sabe que o Hugo Moura não é esse atleta. O Hugo Moura tem uma boa marcação, é um jogador útil, mas não é para ser o titular absoluto do Vasco hoje. E com o Fernando Diniz, já deu para perceber que o Hugo Moura pode ser colocado até como zagueiro. Então o Vasco precisa trabalhar isso e muito bem nessa janela de transferência e deixar o Fernando Diniz escolher os jogadores. Isso tem que ser claro. Não dá, por exemplo, o diretor técnico do Vasco, Felipe, ter autonomia para contratar os jogadores. Tem que passar muito pelas escolhas do Fernando Diniz. E me chama a atenção também no jogo de ontem. 2 jogadores que o Vasco trouxeram para essa janela agora, por exemplo, Garré e o atacante Lloyd, sequer entraram no jogo de ontem. Isso é muito emblemático para o trabalho que foi feito pela diretoria na última janela de transferência. É um erro de planejamento, é um erro muito grande que o técnico Fernando Diniz pode consertar com os jogadores que tem lá. Mas basicamente, olhar para a base e também na janela de transferência ter autonomia para poder fazer o seu trabalho e buscar jogadores melhores com as características que se aproximam ainda mais do trabalho dele. Mais uma vez agradecendo para você, avisando que ainda estou aqui no aeroporto em Buenos Aires, trazendo as informações e esses áudios que não tem jeito. Estou aqui praticamente ao vivo, gravando esse vídeo direto e se Acorda Vascaíno de hoje para a rapaziada ligado aqui no Canal Ave Mais. Gostou da resenha? Não gostou? O que você achou? O que você achou da partida? Comenta aqui embaixo, que a sua participação sempre é muito importante. Então é importante também você ser inscrito aqui embaixo no canal, lógico, deixar o like e compartilhar para chamar outros vascaínos. Mais uma vez, deixando claro, o trabalho do Fernando Diniz, com pouquíssimo tempo, já deu para ver melhoras, mas o Vasco precisa melhorar o seu banco de reservas, melhorar o seu elenco e dar opções para o treinador, que eu tenho certeza que a partir do jogo contra o Fortaleza, o Vasco vai ter sim uma nova virada de chave. Tomara que o Vasco consiga chegar pelo menos até a janela de transferência no meio do ano, fora da zona de rebaixamento, com o trabalho sendo solidificado. E sobre a Sul-Americana, mesmo ainda com a pouca chance que tem de chegar na segunda colocação, Vasco, esquece a Sul-Americana, vamos pensar no Campeonato Brasileiro e talvez na Copa do Brasil para o Vasco ir mais à frente. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de dia. Daqui a pouco, 10 horas, tem Bom Dia Gigante lá no canal Atenção Vascaínos. E eu conto demais com a sua audiência. Valeu, grande abraço, fui!